Queridos e queridas, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui. Agora eu vou começar a falar sobre bases maiores que 1, tá? Então, é que eu tinha feito aqui um outro, comecei a fazer o vídeo, errei no pedacinho, aí eu parei, estou regravando ele, tá? Então por isso que já tem algumas coisas anotadas. Então assim, eu tenho uma base que ela é maior que 1, né? O meu valor, ele é maior, a minha base é maior que meu valor alvo, só que o meu valor alvo ele está entre 0 e 1. Então como que eu consigo? Assim como eu escrevi aqui em cima, né? Se eu elevar o meu número a um número positivo, eu vou ter um número positivo maior que minha base. Se eu tratando que minha base seja maior que 1, tá? Porque se eu tiver uma base entre 0 e 1 e eu elevar a um número positivo, eu vou ter um número menor que minha base. Então, se eu quiser ter um número menor que 0, né, menor que 0 e maior que 0 e menor que 1, eu tenho que elevar ele a um número negativo. Porque aí, pelo menos eu elevando ele a um número negativo, é a mesma coisa que 1 sobre 2, tratando que minha base seja 2, né? E aí eu tenho um 0,5. Se eu elevar ele 2 ao quadrado, se eu pegar 2 ao quadrado, menos 2, né? Elevado a menos 2, então é a mesma coisa que eu ter 1 sobre 4, que aí eu vou ter 0,25 e assim por diante, tá bom? Então, por exemplo, mostrando aqui no programinha que eu fiz. Então, se eu quiser ter um valor 2, veja que eu tenho minha base 2, eu quero ter um valor, por exemplo, 0,25, eu vou ter um expoente menos 2. Eu quero ter, por exemplo, um valor 11. Então veja que o meu expoente ele é menos 3. Só que conforme eu for chegando perto do 1, o meu expoente ele vai chegando perto do 1 também, né? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar 9999, veja que o meu expoente ele vai cada vez chegando perto do 1, tá? Então, conforme o meu expoente conforme o valor alvo ele vai se aproximando do 1, meu expoente ele vai chegando a 1, né? Meu expoente ele vai chegando a 0, para ser mais exato, porque qualquer valor elevado a 0 é igual a 1, né? Tanto que se eu pegar aqui 95 elevado a 0, eu tenho 1. Então, conforme o meu expoente ele vai se aproximando de 1, né? Conforme o expoente ele vai se aproximando de 0, perdão, o meu valor ele vai chegando a 0,99. O meu valor ele vai chegando, aproximando-se a 1. Só que assim, eu tenho um expoente, vamos pegar um expoente maior, vamos pegar uma base maior. Vamos pegar uma base, por exemplo, 23, e eu quero chegar no valor, né? É lógico. Se meu valor ele for próximo do 1, né, o meu expoente ele vai se aproximar a 0, ele vai tender a 0. Só que se ele estiver no meio termo, nem tanto. Por exemplo, se eu pegar aqui, eu tenho uma base 23 e eu quero chegar ao número 0,54. Olha o expoente que eu tive, 0,1965. Então, conforme, se meu expoente for maior, também 233, por exemplo, né, então o meu expoente obtido é menos 0,113. Por exemplo, o valor buscado é 0,54. Para não falar que eu estou roubando, vou trazer aqui a calculadora. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a base 233 e eu vou elevar ela a 0,113 negativo. 0,54 e parará, pá, e assim por diante, conforme o bendito do resultado e a quantidade de casas que vai obtendo aqui. Beleza? Então, assim, se eu quero um valor, se eu tenho um valor que ele é maior que 0, só que o resultado que eu quero ter ele é menor que 1, um exemplo, por exemplo, eu poderia ter um valor exponencial que pegasse, por exemplo, uma probabilidade. Eu quero um valor entre 0 e 1, né? Um pouco maior que 0. Lógico que eu nunca vou ter 1 e nunca vou ter 0 desse jeito. Né? Eu posso ter valores infinitamente próximos a 1, a 0, e eu posso ter valores infinitamente próximos a 1. Só que eles não chegam nem 0 nem 1. Tá? Então, se eu quero ter, por exemplo, um valor maior que 0, mas eu tenha, por exemplo, uma probabilidade em cima disso, né, uma probabilidade exponencial, pois afinal de contas eu vou ter valores menores ou maiores, né, então eu tenho que ter o meu exponente negativo. Beleza? Então eu tenho que colocar meu expoente, ele tem que ser expoente não, expoente, ele tem que ser negativo. Beleza? Só que vou ter ranges entre menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 ou menos 0, alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, né, se eu isso vai depender muito do quão próximo que nós temos aqui. Né? Então, por exemplo, se eu pegar uma base 2, né, e eu colocar 0,01, por exemplo, 11, né, 0,1. Então, se eu colocar aqui 99, por exemplo,
ele vai se aproximando do zero. Então, conforme eu vou chegando perto do zero, meu expoente ele vai aumentando. Então, por exemplo, aqui, ó, menos 0,9. Né? Então, meu expoente vai diminuindo, né? Porque, afinal de contas, nós estamos tratando de um valor negativo. Vai diminuindo a valores acima de menores que menos 1, né? Só que conforme o meu valor ele vai chegando a 1, né? Eu vou tendo expoentes maiores. Né? Então, por exemplo, aqui é 0,0014. Beleza? Conforme ele vai chegando perto, conforme meu valor buscado vai se aproximando do 1, meu exponente vai ficando próximo a zero. Conforme o meu expoente vai chegando, né, o meu valor obtido, eu quero ter valores menores ainda, né, meu expoente ele vai diminuindo mais e mais e mais e mais nessa escala, né, na escala desse expoente, beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. O valor do expoente vai mudar conforme a base, né? Óbvio. E é isso aí, meus amores. Beijos no bumbum, até mais.